Oi galera, eu estou aqui falando com vocês, mas não estou aqui falando com vocês, não rola. Oi galera, eu estou começando os trabalhos do dia, abro o celular, abro o notebook, para a gente ler um pouco sobre o Brasil, e o que domina todos os debates é a polarização Lula-Bolsonaro. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o Brasil que a gente espera depois de 2022. Isso é muito importante. Eu sou Durval Orlato, sou professor universitário, fui deputado federal há 15 anos, tenho um pouco de experiência para a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, gente, poucos sabem que quando eu fui deputado federal em Brasília, convivi 4 anos com o Bolsonaro. Quando ele aparecia em alguma comissão, ele sempre vinha com o mesmo discurso. Era porte de armas, bandido bom é bandido morto, que tem que implantar outro sistema no Brasil, enfim. Ele sempre fez campanha desse jeito. Mas eu queria falar um pouco por que da polarização de Bolsonaro e Lula quando a gente abre o Facebook, abre o Instagram, notícias no portal aí da internet no geral. A gente percebe o seguinte: no passado, há 10, 15 anos atrás, quando se ia falar de um programa de governo, falava sobre saúde, educação, meio ambiente, obras, infraestrutura, enfim, tudo aquilo que estava faltando para o país, para o estado, para uma cidade. E o programa de governo era aqueles debates onde cada candidato tinha que falar qual era a melhor proposta, que jeito que ele ia fazer aquilo. E depois de um tempo, mais da metade de tudo aquilo que era dito acabava não sendo realizado. Por quê? A exigência era muito grande, os candidatos tinham que ter resposta para todo tipo de programa, só que isso não cabia no orçamento da nação, no orçamento do Estado, enfim. Por um outro lado, esse modelo foi cansando e as pessoas começaram a querer saber o que o candidato pensa em outras áreas do conhecimento, dos sentimentos, dos comportamentos, e aí começou aquela discussão sobre comunismo, socialismo, liberalismo, homossexualismo, se tem que desmatar mais para desenvolver mais ou não. Aí começou todo um outro debate com um viés que não tinha nada a ver com o programa de governo. E foi nesse contexto que Bolsonaro se apresentou como uma forma de tirar de cena aquele modelo anterior de Lula, né, da esquerda no Brasil, que ele atribuía que eram todos comunistas, que ele atribuía que estava roubando o Brasil, que atribuía que estavam depreciando a nação brasileira e a família brasileira. E aí ele se apresentou como aquele candidato que tinha comportamentos diferenciados, falava em armar a população, em combater o comunismo. Então, foram antagônicos as propostas de 10, 15 anos atrás, em que se debatia o que era o melhor para o Brasil, para o Estado e assim por diante, e a campanha de Bolsonaro de comportamentos, sentimentos e temas que as pessoas acabaram tendo uma supervalorização, mas que pouco interferem no dia a dia das pessoas que querem emprego, trabalho, escola para a família. E isso acabou ficando de lado, mas o Bolsonaro conseguiu dominar o tema falando dos seus comportamentos e aquilo que ele acreditava. Muita gente acompanhou, vocês viram que não deu certo, não está dando certo, infelizmente, e a gente precisa ter um outro modelo, uma outra visão de como enxergar um governante, como cobrar um governante depois de eleito. Porque o modelo anterior era muito carregado e tudo aquilo que se prometia não se conseguia cumprir, ficava só no papel, como se diz no popular. E o modelo que Bolsonaro implantou, que é ser contra algo que nem sempre existe, nunca existiu comunismo no Brasil, a esquerda ficou aí 13, 14 anos no poder e não implantou comunismo no Brasil. Ideologia de gênero, aquela coisa toda que na escola tinha mamadeira de piroca, aquelas coisas todas eram bobagem, nunca existiu. Depois nem eles mesmos, quando ganharam as eleições, continuaram falando disso. Então a gente precisa aprender a olhar para esses dois modelos, para esses dois tempos diferentes e a gente se posicionar para 2022. Porque tem uma turma que acha que o Lula precisaria voltar, porque pelo menos na época dele ele fazia o Brasil desenvolver, fazia o Brasil crescer, enfim. Tem uma outra turma que acha que o Bolsonaro precisa ficar,
porque nesse período Bolsonaro acabou votando algumas posturas em favor de temas que eles acham importantes e pelo menos não tem roubalheira. Eu queria lembrar que o Lula começou a ser questionado sobre a sua postura quase 10 anos depois das coisas que dizem que ele fez de errado. O Bolsonaro está fazendo muita coisa suspeita agora e pode ser questionado daqui a alguns anos. Quer dizer, daqui a alguns anos nós vamos saber se hoje é só suspeito ou não. Mas já paira sobre o Bolsonaro uma mácula de que ele não é tão íntegro assim. As rachadinhas, aquela coisa toda. Então, esta polarização entre duas lideranças, um populista e um patriotismo meio hipócrita do Bolsonaro, fazem com que as pessoas olhem e falem, puxa, é só isso que nós temos de solução? E começa aquele discurso de terceira via, né? E todo mundo se debatendo aí para ver quem é a terceira via. Muito nos espera para 2022 e muita coisa a gente precisa ficar atento, observando ainda, e a gente vai continuar batendo um papo sobre isso. Gostaram dessa introdução? Concordam com ela? Então, eu gostaria que vocês me seguissem nas redes sociais, mandassem suas dúvidas, seus questionamentos, suas discordâncias. Eu acho que a democracia é assim. A gente vai construindo com um diálogo saudável, tá bom? Conto com vocês, continuem me seguindo nas redes sociais.